sociedade vai andando, faz com que acreditemos que a mentira é o que realmente funciona, porque imagina, porque nós já não vivemos do que é, vivemos do que podemos mostrar. Então isso é a perigosidade na sociedade. Eu concordo totalmente com o que foi dito aqui no painel. Portanto, a título de acréscimo, eu acho que devemos começar ao nosso lado. Devemos começar por quem está na nossa esquerda. E Iniciativas por quem está desta na nossa natureza têm o seu valor? Exatamente, tem muito valor. Por quê? Porque se nós começarmos a disparar para frente, os que estão de lado, em algum momento vão começar a se perguntar por que estamos a matar este inocente que está à frente. Porque a guerra é assim, né? Você precisa primeiro explicar aos que estão ao lado por que estão a guerrilhar, por que vamos ter que ter a necessidade de matar as outras pessoas. Porque se você não Literalmente explica, falando, né? exatamente, porque se você não explica aos que estão ao lado, eles em algum momento vão olhar para ti e dizer, É fácil. esse cara que está a matar ali, então devemos saber, se calhar tem alguma coisa ali. Melhorar o posicionamento. Exatamente. Então eu acho que devemos começar ao lado de nós. Devemos começar dentro da nossa casa, dos nossos vizinhos e tentar transcender, porque assim conseguimos criar uma comunidade bem mais forte a nível pensamental, né, a nível psicológico e a fim de tentar mudar a sociedade. Cleiton Ema, passo para si. Faltam boas referências para exercerem alguma influência positiva no jovem que está nas condições dos subsídios emprestados aqui no painel? Boas não, faltam muitas referências. Eu acho que muitas vezes nós olhamos para o problema atual, principalmente da minha geração. E eu não Com sou qual tipo- estamos a Exatamente. dirigir este Mas eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente olha para o problema sem querer olhar para as causas dos problemas. Então, muitas das vezes, há jovens que se submetem a passar por essas situações de forma desagradável, né? Mas por intermédio ou por influência de outrem. Porque o que acontece? Nós também não temos muitas boas referências no mercado. Os jovens estão com escassez de referências. Nós queremos exigir que os jovens que estão a se enriquecer de forma estranha venham justificar, quando nós sabemos que muitos dos adultos que nos inspiram também não conseguem justificar. Então, criamos uma sociedade de injustificáveis. Logo, essa é uma corrente que vai continuar mais e mais e mais anos. Como é que podemos mudar este quadro? E Como é, a que nossa podem, como é que existência? podem mudar esse quadro? O doutor- Terminar com a doutor- ostentação barata. o doutor explicou muito bem. A questão da pressa faz com que muitos queiram mostrar o que não têm, porque têm que justificar e agradar uma certa sociedade que está nem aí para ti. Porque tu queres agradar eles, mas quando te veres down, eles não vão estar aí para ti. É importante que primeiro tenham responsabilidade, por outra, equilíbrio emocional é muito importante. As famílias pecam muito nisso. Nós olhamos para a sociedade, mas esquecemos que a sociedade é feita por família. A base é a família. E muitas famílias hoje em dia não têm a preocupação de prestar atenção numa criança. Por isso é que o Michael Jackson, durante muito tempo, preocupou-se com a questão das crianças. É aí onde nós temos que focar. Vai para as casas hoje em dia e tu vais notar como é que as crianças são tratadas e são criadas. Sem atenção, há pais que preferem mandar a babá na reunião do colégio do que ele ir, porque ele está ocupado com o trabalho. Não quer dizer que não se trabalha, porque tem que sustentar uma família. Mas é importante que quando tu vais direcionar segundos para poderem adquirir responsabilidade da tua criança, tenhas certeza que realmente aquela pessoa é competente e tem capacidades intelectuais para tal. Porque não pode simplesmente escolher pessoas algures e vai lá tomar a responsabilidade de fazer o meu papel quando tu, pai, devias acompanhar de forma constante o crescimento da tua criança. E eles pecam muito nesses aspectos. E segundo, a questão da globalização é inevitável. A internet vai estar aí para todos, mas tem de ter a maturidade e intelectualidade suficiente para lidar e filtrar todos os conteúdos que vêm da internet. Eu noto que muitas das vezes nós atiramos sempre a culpa aos outros, mas nunca assumimos as nossas próprias responsabilidades. Maravilha. Não podemos estar sempre ocupados, devemos também assumir as nossas próprias responsabilidades. Muito bem, muito bem. Venâncio Vicente, dá-me a saber, a família tem estado a desempenhar o seu verdadeiro papel? Tem sabido cumprir com aquilo que é a responsabilidade que lhe cabe? Em linhas gerais, não, infelizmente. O que está faltando? Está a faltar o. A olhar sen- para os subsídios do Estado agora para E muito forte, foram todos muito fortes os subsídios. Está a faltar porque a constituição da família está a começar na meninice. Ou seja, o pai é bebê, a mãe é neném e o neném é nenenzinho. Então, todos eles são pequenitos. o conjunto de nenéns. Um conjunto de nenéns não têm responsabilidade. Uma franja, não vamos querer generalizar. Não é, e aqui não soa como um insulto, é uma responsabilidade acusação. mesmo. Ou uma acusação, não é sobre isso. E vamos primar mesmo pela solução. Vamos lá desconstruir isso. E vamos lá desconstruir isso de forma muito didática. Primeiro que o indivíduo engravidou, ele diz que não é dele, a outra diz que é dele, e são encostados lá. E já são bebezinhos, sem nenhuma orientação. E há um ser inocente no meio E um ser inocente no meio desta irresponsabilidade. O menino não foi treinado sobre A ser a compreensão, a ser pai, mas antes disso mesmo, o que é namoro como tal, a essência disto. É muito a ideia de que cada um por si e Deus para todos, porque, como disse o Cleiton M, e muito bem sobre a falta de referência, se eu não encaro no pai a referência, eu tenho muitas chances também de me desviar. Me desviar, queria dizer. Eu sou de uma época e eu vivi isso. Eu provei álcool? Não. Era uma espécie de quiçangua, com um projeto de quimbombo, para quimbombo, mas quiçangua, não é? Porque não conseguiria resistir ao quimbombo, mas eu cresci nessa época do ambiente da bebedeira, os pais e os vizinhos bêbados, e nós, a nossa geração, é daquelas que assistiu, onde o pai dá um golo e também joga um outro golo da cerveja ou de qualquer outra bebida alcoólica ao filho. E é normal ir para ser marujo. Na ótica deles, é normal ir para ser marujo. Hoje, a experiência está-se a repetir. A comunicação, o sentido da oralidade. O Django, a volta da fogueira, o professor Vidal fala muito sobre isso, a africanidade, a ancestralidade. A volta da fogueira. Mas já estava a analisar esse conceito. Não é? Prontos, a volta da fogueira, a oralidade, não se conversa. Então, a minha preocupação na escassez, nas gaps que vão existir no seio familiar, é a falta de comunicação, é a falta de orientação. É olhar olho no olho e passar princípios. Quando as famílias deixam de ser aquelas famílias com princípios que desenham uma métrica, que dizem, olha, não, nós não abrimos mão disso, nós temos que conversar. Os catequistas, aquelas pessoas e as famílias, sobretudo com a linha mais eclesiástica, mais devota, sabem que tem os dias de culto, tem os dias das reuniões, tem os dias, aqueles dias dos encontros, é para passar princípios. Hoje vamos nos perguntar qual é a base que sustenta cada uma das famílias. O que é que não se abre mão?
Quando a menina está a trazer uma ofrenda, e a menina adolescente está a trazer uma roupa, Um iPhone, então, iPhone. o pai não comprou. O que é que o pai não comprou? Que o pai não questiona, porque aquele iPhone é resultado de um iPhone. Ela gritou ai e conseguiu o fone. E na boa. E a mãe está feliz. Essa desorientação. Vamos ouvir o Anderson Mário. Anderson Mário, o que é que está aqui a falhar? A família tem sabido ou não desempenhar com o seu verdadeiro papel? É uma questão de falta de referências ou uma questão de orientação? Estamos a pecar em que aspecto? Olha, eu acredito Podes contribuir também na muito, questão sim, sim, principal, a título da família. de contributo Certo. ao que o Dr. Venâncio disse. Nós temos sim uma sociedade dos nenézinhos, mais o neném bebê pequeno. Por quê? Porque estamos a formar, ou a sociedade vem formando pais-mãe. Explica-nos bem isso, Anderson. Que é aquilo, imagina, o pai que pede perdão ao filho, porque o ralhou e o filho não gostou. Imagina que o teu filho deixou cair um copo, né? E você orientou, olha, não pega nesse copo. Ele ainda assim pegou no copo e deixou cair, partiu, você deu-lhe uma palmada na mão, ele foi chorar e ficou o dia todo nervosinho porque o papai bateu e mais tarde você vai no teu filho e fala, desculpa, o papai só bateu porque, opa. O que é que estamos a criar na mente dessa criança? Estamos a criar na mente dessa criança que existe um gatilho para o meu pai recuar na sua decisão, que é eu me isolar, eu chorar, eu fazer chantagem emocional. O que eu acredito é, por isso é que existem duas vertentes dentro de casa, que é a mãe e o pai. A mãe é a cuidadora, aquela mais amável, aquela que vai fazer carinho. Mas o pai é aquele que não recua muito. A autoridade Apesar, tem que exatamente. exercer. E às vezes o exercer a nossa inteira autoridade, às vezes inclui lá o estar errado também. Mas não significa que nós devemos recuar na nossa decisão. Isso sobre, acrescentado ao que o Cleiton também disse sobre termos falta de referência, o que na verdade acontece é o quê? É que nós temos os mentirosos, que quando vão te contar a história são felizes. Olha, deixa-me te contar aqui como é que eu saí do 0 a 1 milhão em X tempo. Ele todo alegre. E hoje em dia eu tenho isso, tenho aquilo. E tens o que realmente saiu do 0 a 1 milhão em muito tempo a chorar. Eu, quando estava sofrendo, ou seja, você está a passar para aquele que está naquela realidade onde você saiu, a seguinte informação: estás mal, precisas sair dali urgentemente, precisas de um caminho rápido para você se livrar, porque eu também já vivi aquilo. E eu passei mal, eu até quando me lembro choro. Por que você chora? Se todo aquele processo que você viveu trouxe-te até onde você está. Então por que você não conta a tua tristeza com alegria? Porque realmente quando você vive uma realidade precária, você não a vive com a tua mentalidade rica. Você vive com aquela mentalidade precária. Então você suporta, aquela é a tua realidade. Você não põe na tua cabeça, eu sou muito pobre, por que eu sou muito pobre? Não, você fala, não, eu sou uma pessoa. E eu sou boa pessoa porque eu estou a lutar para ter uma vida melhor. Então é essa a informação que devemos passar. A falta de referência vai também em caso disto, porque nós temos os que